Olá, professores, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos mais uma vez aqui na nossa TPC da semana de outubro e essa é mais que especial, porque ela está sendo dedicada para todos vocês com muito carinho. Maria e eu e o Núcleo Pedagógico pensamos em vocês e queremos compartilhar um pouquinho da nossa gratidão por fazer parte dessa profissão tão linda e representativa. Nós vamos trabalhar nada mais do que é a grandiosidade da nossa profissão enquanto professor. Maria, quer falar alguma coisa? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre algo que é tão importante para todos nós, a nossa profissão. Vamos conversar um pouquinho sobre ela e tentar homenagear vocês. É isso, Maria, se é que é possível, né? Porque nós somos professoras e tivemos professores que marcaram a nossa história e as páginas da nossa vida. Bom, então vamos falar um pouquinho da nossa pauta, Maria? Profissão professor. Olha nós aí olhando para os nossos alunos. Bora lá? Os nossos objetivos para o nosso encontro de hoje é refletir sobre a nossa profissão, sobre o papel da nossa profissão nessa sociedade e elucubrar sobre as competências socioemocionais que envolvem a nossa profissão dentro do contexto em que vivemos. Para isso, nós trouxe uma reflexão e eu vou passar a palavra mais uma vez para Maria. Vamos refletir, né? Pensar um pouquinho. A gente trouxe essa reflexão com muito carinho para vocês, que chama o Pequeno Filósofo. Eu havia me acomodado a... Desculpa, gente, fechou o microfone. Vamos começar de novo? Eu havia me acostumado a conviver com homens cheios de confiança no que diziam. Homens que não conviviam com a ideia da dúvida. A certeza me pareceu ignorância. Só os incultos têm tanta certeza. Ou melhor, os semicultos. Exatamente. Aqueles que sabem muito pouco. E do pouco que sabem, julgam que sabem muito. Saber muito é outra coisa. É saber que não se sabe. Humildade. Das margens não se é possível conhecer o rio, ainda mais à noite. Gabriel Chalit. É isso, gente. É isso, Maria. O pouco que sabemos, sabemos que devemos ser humildes
né? Devemos estar nos colocando no lugar do outro e, acima de tudo, reconhecer os nossos limites. Para continuar o nosso encontro de hoje, nós trouxemos uma convidada mais que especial para nós, que nós temos muito carinho, uma excelente profissional que nós tivemos o privilégio de conhecer, já tem um tempinho, e ela topou estar conosco hoje para falar com vocês, para ter esse encontro com vocês. Nós trouxemos a nossa colega e profissional, Janaína Cavallari, uma psicóloga. Ela tem pós-graduação em psicopedagogia, então ela consegue entender bem a nossa temática enquanto professor. Ela é graduada em pedagogia, ela tem pós-graduação em psicologia organizacional, então ela também entende do sistema e como nós temos essa articulação com o sistema em que trabalhamos, e atua, né, é graduada em psicologia e atua como psicóloga clínica, realizando atendimento e acompanhamento e suporte com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Recomendamos a nossa parceira e convidada. Passo a palavra para você, Janaína. Olá, tudo bem, pessoal? Eu quero agradecer novamente pelo convite. Eu estou extremamente agradecida e eu espero contribuir da melhor forma possível com esse processo reflexivo que nós vamos construir aqui juntos. E sintam-se à vontade, caso vocês queiram fazer questionamentos, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, né, Maria? Para nós é um orgulho ter você, enquanto profissional, aqui nesse processo reflexivo conosco. Maria? É isso mesmo, é uma honra poder compartilhar e construir, né, esse processo reflexivo que dá trabalho, mas vai tornar a gente melhor lá no final. É essa a ideia. Para a gente começar, acho que a gente pode já para a parte das perguntas e das nossas angústias, que são muitas, então a gente deu uma enxugada, conversou um pouquinho, conversou com alguns colegas, e foi pegando um pouquinho de cada disciplina das angústias dos nossos colegas e trouxe para discutir com você. Então, nesse período de pandemia e tudo que a gente viveu, quando a gente se deparou com o retorno, né, a pergunta é, por onde a gente começa, né? Como que a gente estabelece a prioridade para retomar essas atividades com os nossos alunos, para retomar uma normalidade que a gente, assim, acho que a gente não tem que se acostumar com esse novo normal mesmo, né? Sim, esse fenômeno todo que aconteceu mexe muito com o nosso emocional, no aspecto pessoal, profissional, né? Então, engloba todas as esferas. Então, é por isso que, quando aos poucos a gente cria ações, né, pessoais, profissionais, e a gente começa a refletir sobre os nossos valores, os princípios, o grau de importância, a gente vai criando isso, né, construindo, a gente vai ressignificando todo esse contexto, porque a proposta é enfrentamento, né? Nós vamos precisar cada vez mais se ressignificar, enfrentar todo esse contexto que a gente está vivendo e parabéns, porque todos nós somos grandes vencedores, né? Porque cada dia é um novo dia. Então, se reinventar dentro desses desafios que acontecem, não só dentro do contexto de vocês, do trabalho, contexto educacional, mas também interno também. Cada um de vocês também tem as lutas internas e externas. Então, é um degrauzinho por vez, nesse processo constante de enfrentamento. E aos pouquinhos as coisas vão se encaixando da melhor forma possível. Certo, Janaína. Então, assim, pensando, né, na nossa profissão, nas nossas, as tantas forças que nós temos que lidar diariamente, os conflitos, as demandas, que não são poucas, e esse contexto
que nós estamos vivendo, que é totalmente diferente do que já foi vivenciado antes, e para a nossa geração é totalmente novo, né? Talvez para os nossos pais e avós, eles vivenciaram coisas parecidas. Você aconselha um degrauzinho por vez, né? E como que nós vamos, tem alguma dica, alguma sugestão de como lidar com essa situação? Por exemplo, eu estou em um conflito dentro da sala de aula nesse momento e eu me sinto num quadradinho que eu preciso puxar aquele aluno que está quase lá no fundo do poço. Eu tenho alguma sugestão? Porque como tem aquele ditado, né, que a gente ouve mesmo quando nós estamos dentro de uma aeronave, primeiro coloque a máscara em você, com oxigênio, e depois você socorre a criança ou o idoso que está ao seu redor, né? Então, tem alguma estratégia, alguma dica que você pode estar trazendo para nós, professores? Sim, o primeiro passo é você reconhecer, você precisa ter o autoconhecimento de reconhecer os seus limites. Você precisa reconhecer os seus limites e o limite do outro. E para você entrar dentro desse universo, dentro desse contexto do cenário do aluno, você vai ir aos pouquinhos entrando nesse movimento. Então, você vai produzir aonde ele vai te dar abertura para isso. E vocês vão construir juntos. Né? Por isso que esse universo educacional ele é maravilhoso. É uma construção. Então, cada aluno é um aluno. Então, quando a gente vê esse aluno com dificuldade, a gente entra no movimento dele e, a partir dentro do contexto dele, vocês constroem essas estratégias do processo de ensino e aprendizado, né? Por isso que você precisa ter muito certo dentro de si os seus limites, o limite do outro, e compreender que todos nós estamos vivenciando dores emocionais. E quando a gente entende que isso não é com você, conteúdo seu, conteúdo do outro. Quando você respeita esses limites, essas esferas, você produz esse conhecimento. Então, você precisa, primeiro passo, entrar, se envolver nesse movimento, para que juntos vocês possam, construir essas estratégias juntos. Né? Não existe uma receitinha de bolo que eu possa te dar, porque cada aluno ou cada professor, enfim, tem uma questão, tem uma dinâmica, uma desenvoltura, um jeito de conquistar e de construir esse processo de aprendizado. Muito bem. Jana, nesse processo de aprendizagem é tanto do professor quanto do aluno, né? E eu penso assim, acredito que a Maria vai concordar comigo, que nós temos, já que nós vamos vivenciar um dia de cada vez, cada aluno é um aluno e cada professor é um professor, e é importante que nós reconheçamos o nosso limite, né, Maria? Entra nas competências socioemocionais, não é isso, Maria? Na verdade, isso é lá do caderno do projeto de vida, sexto ano, e é autoconhecimento. A gente começa lá no sexto ano falando sobre autoconhecimento, conversando com os alunos sobre isso, e a gente também precisa se autoconhecer, né? Quando a gente consegue, como a Janaína bem falou, separar o que é meu, o que é do outro, entender isso, e entender que as relações são construídas a partir de um processo de interação, que tem que ter a minha participação, é claro, mas a do outro também, e a gente vai se conhecendo e entendendo, acho que aí a gente começa a construir esse envolvimento, que tem que ser feito com cuidado para não gerar um envolvimento pessoal e acabar gerando uma carga que a gente não dá conta, né, porque somos humanos, mas precisa ser construído e precisa dessa interação, né, do outro. E para eu ter essa interação, eu preciso conhecer, entender que é uma pessoa única e preciso estar disposta, né, a esse envolvimento. Acho que é por aí que a gente começa a caminhar. E é aquela coisa, né? Quando eu me refiro
né? Essa técnica do conteúdo que é meu e o conteúdo que é do outro, esse é um exercício constante. Porque quando você faz esse exercício de filtragem, né, você vai conseguir aprender a lidar melhor com as circunstâncias que acontecem naquele ambiente, no cenário. Você consegue lidar melhor com o medo, com a insegurança, com as angústias, né? Que em alguns momentos isso pode sim surgir. Mas quando você começa a praticar, opa, peraí, vamos centralizar aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, organizar melhor, proporcionar o seu melhor, e que se você está fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades, então a missão está cumprida, né? E se porventura o outro não te devolver isso, tá tudo bem. Isso é um contexto dele, isso não é um contexto seu. Porque você produziu a tua essência, você produziu o seu melhor. Então você ganhou o seu dia. A missão e a proposta do dia foi atingida. Esse é o mais importante. Nem sempre nós vamos ter um feedback positivo ou como nós esperávamos. E tá tudo bem. O mais importante é você sempre produzir o seu autoconhecimento e a sua autorreflexão. Eu dei o meu melhor hoje? Então, amém. Missão cumprida. E vamos para o dia seguinte. Nossa, que delícia ouvir a Janaína falando, né, Maria? É muito bom ouvir essa reflexão e ver que somos, sim, professores. A sociedade, às vezes, nos vê como fazedores de coisas, nos vê como pais dos filhos deles, porque eles transportam esse dever para nós, enquanto professores, e ainda agora, para apimentar um pouquinho mais a nossa profissão, estamos vivendo esse contexto de pandemia, que as questões socioemocionais estão cada vez mais evidentes, e às vezes, não sei você, Maria, mas às vezes eu me paro para pensar no final do dia, nossa, será que eu fiz tudo que eu tinha planejado? Será que realmente era isso que eu queria? E aí vem aquela cobrança, aquela angústia que fala, nossa, eu devia ter feito mais. E ouvindo a Janaína falar de que nós temos que ter claro que eu tenho que ter consciência de que eu fiz o meu melhor e não receber um feedback positivo no final do dia, isso não vai acabar com o que eu fiz e eu tenho consciência de que fiz bem feito, já tira esse peso dos nossos ombros, não é, Maria? Muitíssimo, porque a gente acaba se cobrando muito, né? A gente quer atender a tudo e a todos. Muitas vezes a gente entrega o melhor da gente e muito mais, até o que a gente não tem, e no final do dia ainda fala, não fiz nada. Nossa, eu não consegui responder aquele e-mail, aquela mensagem, nossa, como eu sou inútil, né? Mas esquece de todo o resto que você fez, de todas as coisas que não estavam planejadas para acontecer naquele dia, mas acontecem, porque a vida é isso, né? Acontece e a gente precisa lidar com a situação. E por algum motivo, não conseguimos dar conta de toda a demanda que nós estabelecemos para aquele dia. Mas está tudo bem, a gente deu o melhor naquilo que a gente fez, e isso é muito importante. E ter essa consciência, não esperar que o outro me diga isso, não esperar um feedback do outro, mas ter essa consciência de que se deu o melhor é fundamental. Exatamente. Quando a gente entra nesse movimento interno de autocobrança, né, a gente entra numa zona de sofrimento. Então, a gente precisa começar a praticar o exercício do autoacolhimento, né? Porque da mesma maneira que nós conseguimos fazer a autocobrança, nós também conseguimos fazer o inverso, se autoacolher, né? Vamos então praticar o exercício. Olha que legal. Quais foram as ações e as propostas que eu consegui fazer hoje? Olha que bacana. Então amanhã eu posso produzir tal coisa, né? A autocobrança, ela precisa ser feita de uma maneira positiva.
Se você se cobrar negativamente, no sentido, poxa vida, eu não faço nada, será que eu sou um fracassado? Será que eu estou no lugar certo? Né? Isso é negativamente. Né? Agora, quando você se cobra, olha, o que de melhor eu posso tirar disso? Né? O que eu posso aprender com essa dificuldade? Daí já é uma cobrança positiva. Né? Então, você vai usar isso sempre ao seu favor. A gente está vivendo em um contexto onde as construções socioculturais estão se modificando. Então, a gente está lidando com variáveis que nós não conseguimos controlar. Existem variáveis nossas onde nós temos acesso, onde nós conseguimos produzir ações e transformações. Agora, variáveis que diz respeito ao outro, né, só o outro é possível transformar esse contexto. Né? Então, nós vamos sim fazer a nossa parte, motivar, estimular, orientar, construir da melhor forma possível. Passar sempre, transmitir sempre o nosso melhor. Né? Fazer essa troca, esse conhecimento é gostoso. Agora, sempre lembrar, já que é para se cobrar, se cobra positivamente. Né? O que eu posso tirar? Que tipo de ensinamento? Olha, aconteceu algo ruim, o que eu posso tirar de aprendizado disso tudo? Ao invés de se autopunir. Nós não precisamos nos punir, né? Nós não precisamos fazer isso com a nossa criança interior. Então, a gente precisa entender que nós estamos vivendo, sim, um contexto diferenciado, nunca passamos por isso antes, né? E só de saber que vocês, educadores, vocês estão, sim, produzindo o melhor de vocês, não tem preço, não tem preço. Então, comecem a praticar o autoacolhimento, comecem a se autoacolher mais. Isso vai produzir uma transformação interna muito grande em vocês. Vocês vão se sentir melhor, não só aqui no pensamento de vocês, mas nos sentimentos, e isso vai refletir no corpo de vocês. Né? Vocês vão se sentir mais dispostos, com mais ânimo. Isso vai ser muito positivo, né? Para vocês. Eu ficaria a manhã inteira, o dia todo, batendo esse papo com você, Janaína. Acredito que a Maria também. Você quer acrescentar uma reflexão, acrescentar algo mais para nós? Sim, gostaria de fazer uma reflexão, né, para todos nós, que a reflexão é da seguinte forma: como lidar, né, dentro desse contexto educacional, né, como lidar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, com as nossas ações, né, como lidar com tudo isso? A gente precisa começar a refletir da seguinte maneira: precisamos filtrar, ressignificar os nossos pensamentos, construir, né? Porque quando a gente faz esse movimento, as coisas começam a se encaixar. Ai, poxa vida, mas por que não dá certo? Por que aconteceu? Vamos começar a praticar essas estratégias, né? Isso vai ser bom, porque quando você começa a pensar, poxa, será que eu me reconheço como o meu papel e grau de importância nesse processo? Porque vocês são extremamente importantes. Todos nós temos o grau de importância, mas a pergunta é: vocês se reconhecem como importantes nesse processo? Vocês se autovalorizam? Vocês se autoacolhem? Né? Quando vocês começam a fazer esse questionamento, isso é algo genuíno, porque quando você percebe o quanto você é, cada um de vocês, todos vocês são importantes. Todos nós temos o nosso papel transformador no mundo. Você percebe o quanto você é especial. Então, independente de qualquer coisa, a sua fala, o seu gesto, o seu olhar, o seu acolhimento, tudo gera um processo de transformação no ser humano. Né? É tão gostoso quando a gente escuta daquele aluno: nossa, professora, naquela situação você me acolheu, isso me fez tão bem, fui embora feliz para casa. Ou então, professora, estou aprendendo a ler sem ler meu nome, eu sei escrever meu nome. Gente, não tem preço, né? De todas as faixas etárias, cada grau, né, desse processo tem. Eu citei alguns exemplos, né? Mas com certeza quero ter a oportunidade de um dia escutar vocês aí, mas com certeza vocês possuem sim
produções positivas e benéficas na vida de cada ser humaninho. E lá mais para frente reencontrar esse aluno, médico, advogado, professor, e eles contarem a experiência para vocês, nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Então saibam que vocês são sim agentes transformadores desse processo e se sintam importantes, viu? Porque vocês são sim muito importantes. Todos nós somos. Então sintam-se privilegiados e eu tenho profundo orgulho e honra em participar desse processo e conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Janaína, foi maravilhoso. Eu acho que uma lagriminha tentou rolar assim, mas a gente segurou um pouquinho a emoção e é um prazer estar conversando com você, os professores, os nossos colegas que estão ouvindo essa nossa reflexão de hoje. Está aí na tela, no Instagram da Janaína Cavalari, tem o WhatsApp dela também. Quem tiver o interesse em contatar, conversar, entra lá no Instagram, né? Siga ela, eu sigo, hashtag, eu sigo. Eu agradeço, gratidão, agradeço novamente. Ela sempre posta mensagens positivas no Instagram, adoro, algumas eu até copio e coloco no status, e é muito bacana e sentimos o privilégio dessa manhã estar com você, Janaína. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço por essa honra, né, de fazer parte desse movimento tão bonito. E eu espero que todos os dias vocês olhem para o espelho e se reconheçam como partes importantes desse processo transformador que é o ser humano. Então, vocês são, sim, todos nós somos importantes. Então, nem que seja para vocês acordarem de manhã, soltar um elogio, escrever uma mensagem positiva, criem estratégias para vocês se motivarem sempre. Não fique esperando isso do outro, né? Façam isso por vocês. Isso vai ser tão transformador e depois eu quero que vocês me contem como que foi. Eu agradeço novamente pela oportunidade, viu? Então, como nós já ouvimos a nossa amiga Janaína falando, como a gente cuidar um pouco de si, a importância do autocuidado, de reconhecer os nossos limites, e nós sabemos que a maioria de nós está operando no limite, a gente quer conversar um pouquinho com vocês, e para isso a gente vai ter essa interação no chat. Ela vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos permanecer com essa tela e vamos conversar com vocês no chat mesmo do YouTube, tá bom? Então, o que a gente quer com essa interação no chat? A gente quer saber qual é o seu combustível, o que te move, o que te motiva a levantar todos os dias pela manhã, estar com seus alunos, estar na sua sala de aula, o que te dá forças para fazer isso todos os dias. A gente vai deixar 10 minutinhos aí para interação, para conversar um pouquinho com vocês no chat, e a nossa tela vai ficar como interação no chat. Então, contem para nós. Qual é o seu combustível? Todo mundo precisa de uma âncora, alguém que nos ajude a ficar firme e a continuar. Qual é a sua âncora?
Nossa, Maria, como foi bom, né, ter esse momento para ler um pouquinho sobre as histórias inspiradoras. Que bom seria estar ouvindo, né, eles comentarem conosco numa formação ao vivo, poder olhar olho no olho e sentir, né, sentir o quanto é importante estarmos próximos um do outro, assim como vocês são um girassol na vida de cada um dos estudantes na escola, na vida de colega de um trabalho, na nossa vida, porque precisamos de vocês. Vocês são o nosso combustível para estar fazendo essa TPC de hoje. Ela foi pensada em vocês. Vocês foram o nosso combustível. Vocês foram o girassol que nos guiou no dia de hoje, né, Maria? Pensando na importância que cada um de vocês tem e que essa importância ela vai além do muro da escola. Todos nós temos o nosso jardim em casa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o maridão, ou a gatona. Cada um de nós temos o nosso girassol lá em casa. Pensando nessa importância e no quanto nós estamos gostando de fazer essa TPC de hoje, nós trouxemos alguns girassóis para estar falando com vocês, homenageando vocês. Eu não iria beber água agora, porque eu posso ser parte dessa homenagem também, não é, Maria? Bora lá conhecer um pouquinho de alguns jardins que gentilmente abriram as portas para compartilhar com todos nós histórias maravilhosas. Oi, meu nome é Cauã Pietro, tenho 14 anos e sou aluno da Escola Estadual Padre Schweitzer. E hoje vim bater um papo com vocês de como é ser o filho da professora. É uma experiência maravilhosa e assustadora ao mesmo tempo, pois é muita mais cobrança. Afinal, eu sou filho da professora. Mas é muito bom saber que você tem muitos amigos em volta de você querendo só o seu melhor. E é muito gratificante saber que você tem uma mãe esforçada e trabalhadora ao seu lado, que sempre irá te apoiar em tudo. E eu só quero agradecer a todos os professores que já fizeram e fazem parte da minha vida até o momento. E principalmente a minha mãe, professora Ismara. Tchau! Oi, eu sou a Laiane, aluna da PEI Cícero. Estou no 2º ano. Bom, o meu sonho é me tornar professora. E esse sonho, ele surgiu quando eu ainda era bem pequena. Mas como toda criança, esse sonho foi sendo modificado. Até que eu cheguei no 7º ano. E quando eu cheguei no 7º ano, eu decidi conversar com meus professores e saber o que eles achavam da profissão. E eu conversei com um professor em específico que me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele me ensinou que ser professor vai muito mais além do que ensinar uma simples matéria. Ser professor é você ensinar seus alunos que eles podem acreditar nos seus sonhos. Ensinar seus alunos que eles podem alcançar suas metas e objetivos. E tornarem tudo aquilo que eles acreditarem possível. E daquele momento em diante, eu tive total certeza que essa é a profissão que eu gostaria de seguir. E dia após dia eu fui conhecendo mais sobre essa profissão. E hoje eu entendo o valor dessa profissão. Sem ela, não seria possível gerar nenhuma outra. Sem um professor, não seria possível gerar nenhum outro emprego. E hoje eu vejo que esses professores, eles são heróis. Heróis que muitas vezes não são reconhecidos pelo seu esforço e pelo seu mérito. E às vezes eles nem querem mérito. Porque eles são gratos, eles fazem com tanto amor e carinho que eles não se importam se vão receber mérito ou não. Nós alunos somos gratos por vocês nos ensinarem dia após dia que nossos sonhos são sim possíveis, que nós podemos tornar nossos sonhos realidades e que nós podemos mudar a sociedade que vivemos. Obrigado por nos ensinar que nós temos voz e que nós podemos conquistar aquilo que a gente sonha, que nós somos a geração que pode mudar. Obrigado por apoiar cada um de nós. Nós somos gratos por cada vez que você, professor, acreditou em nós,
que você se colocou no nosso lugar e que mostrou que em meio à dificuldade nós podemos mudar nossa realidade. O profissional é tão importante na nossa vida, ele ajuda a gente a gerar sonhos. E eu sou grata a cada uma pessoa que decidiu estar dentro de uma sala de aula, ensinando os alunos valores que vão ser levados por uma vida inteira, que vão passar de geração em geração. E esses valores são importantes e nós carregamos com todo amor e carinho. Espero me tornar uma profissional como todos vocês. Eu me espelho em cada professor que se esforça ao máximo para trazer o melhor ensino para os seus alunos, com amor, carinho e dedicação. Eu espero ser uma profissional tão boa quanto cada um de vocês. Bom, eu gostaria de estar lendo um trecho de Paulo Freire que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Gostaria de agradecer a todos os profissionais que se empenham dia após dia para ensinarem os seus alunos esses valores. Obrigado e aproveitem! Hoje eu gostaria de falar de uma pessoa muito especial em minha vida, que desde menina, no jardim da infância, ela sempre foi determinada, muito esforçada, uma menina muito carinhosa, bondosa. E falar dela não é difícil, porque ela sempre nos deu muito orgulho na trajetória dela. Sempre estudou aqui no Rock, né, na Escola Rock. Sempre foi uma menina muito esforçada, sempre nos deu muito orgulho. Não que os outros meus filhos também não dão, mas ela se destacou sempre pelo orgulho que ela nos deu, né? Depois entrou na faculdade, a dificuldade que era chegar em casa 00:30 e a gente esperando ela aqui na rua. Foi muita dificuldade, muito esforço. Uma menina muito... esses dias nós estávamos lembrando que quando eu tive Rafael, meu filho mais novo, eu não pude levar ela para o jardim da infância e ela só fez um prezinho. E ela chorava muito que não conseguia acompanhar os outros, mas ela conseguiu acompanhar, sempre foi muito esforçada. Essa garotinha que nos dá muito orgulho, que é minha filha, se chama Andressa da Silva Coelhos Dias, e só nos trouxe muitas alegrias na nossa vida. Obrigada. Então, gente, essa menina da qual eu estou falando nos orgulha muito, porque conseguiu se formar, já tem sua segunda faculdade. Nós temos muito orgulho dela, por ela ter se tornado essa profissional responsável que ela é. E gostaria de desejar também um feliz dia dos professores a todos. Eu sei que são todos responsáveis, se preocupam com os alunos. Um feliz dia dos professores à Escola Rock. Então é isso. Tivemos o prazer de ouvir essas histórias e como somos importantes na vida das pessoas que nos cercam, na vida dos nossos familiares, dos nossos alunos. E nós nunca sabemos quando estamos plantando uma semente. A gente só descobre depois que esse girassol brota, depois de um tempo, e às vezes ele serve de sombra para nós mesmos, né, Elizabeth? Verdade, Maria, verdade. E quando a gente pensa num jardim, pensa no acalento, pensa no carinho, pensa nas turbulências, na ventania e nas aventuras, aí nós trouxemos uma releitura para vocês, que tivemos o prazer de também ser um girassol que compartilhou conosco a sua história e ousamos e brincar um pouquinho com Alice no País das Maravilhas. Bora ouvir um pouquinho essa história? Então vamos contar a história do nosso girassol, que aqui é a nossa Alice. A nossa Alice iniciou sua trajetória em Parelheiros, já era casada e tinha um filho de quase 4 anos.
Todos os dias, como muitas de nós, levantava cedo para deixá-lo na mesma creche que ficava com seus irmãos quando era pequena, para que sua mãe pudesse trabalhar. Naquele tempo deram muito trabalho para a irmã Terezinha e por isso ficou muito surpresa quando foi convidada para trabalhar naquela creche. Vamos contar essa história? Alice, embarcando atrás do coelho branco, chamado Irmã Terezinha, dona do Centro Social de Parelheiros, lugar que a nossa Alice, quando menina, fez muita arte junto com seus irmãos e deu muito trabalho para a mesma Irmã Terezinha. E que, após tantos anos, a convidou para ser educadora social e iniciar sua trajetória na educação. Todos os dias a nossa Alice levantava cedo e, como tantas de nós, arrumava seu filho de 4 anos e saía com destino ao Centro Social de Parelheiros. Lá teve experiências maravilhosas e, mais uma vez, guiada por seu coelho branco, foi um pouco mais fundo e iniciou seu curso de letras. Na sequência, começou a eventuar nas escolas da região. Os eventos mudaram, os ventos também mudaram, e nossa Alice veio parar na diretoria de ensino de Itaquaquecetuba e começou a procurar escolas para eventuar, sem conhecer nenhuma escola da região. Então, surgiu nossa amiga Lenilda, a nossa gata, que serviu de ponte para que nossa Alice começasse a eventuar na Fundação Casa, vivendo experiências incríveis e aprendendo sempre mais. Até que chegou a hora de buscar novos horizontes. E mais uma vez a nossa gata, só que agora a nossa gata é a amiga Alexandra, que surge com a mão estendida, ajudando a pagar a faculdade de pedagogia. E batendo de porta em porta, nossa Alice seguiu sua trajetória, plantando sorrisos por onde passou e por onde passa, contagiando a todos com sua energia e a certeza de que tudo que fazemos por nossos alunos tem o poder de salvar vidas. Que maravilha que nós pudemos conhecer essa Alice, não é mesmo, Maria? Isso mesmo, Beth. É um prazer ter conhecido essa Alice, conhecer essa Alice, fazer parte da vida dela e compartilhar com todos vocês a história da nossa PCNP, Eledinalva, que é a nossa colega aqui na diretoria de ensino e que gentilmente compartilhou conosco e com vocês essa história incrível e fez com que ela chegasse até aqui hoje. Agora vamos para a parte da interação. Vamos, como essa história maravilhosa, nós deixamos aí para vocês um espaço também no chat para compartilhar as suas histórias. Então, temos aí alguns minutos para que vocês compartilhem conosco, né, Elizabeth? O combustível, o que aconteceu de tão bom na nossa carreira, aquela história, aquele aluno, que mostrou para a gente que conseguimos fazer a diferença. É isso, Maria. Estamos aqui lendo atentamente as histórias inspiradoras de vocês e o combustível que motiva vocês todos os dias.
Então, eu acho que é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Sim, as lagriminhas vieram aqui também, quando a gente lembra dos nossos alunos, e a gente só tem que ser grato, né? Grato por estar aqui e grato por cada um de vocês. Até a próxima. É isso, professores, nossos colegas, amigos, parceiros de trabalho, nós, da equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, agradece vocês por estar conosco todos os dias, ou ali, ou acolá, ou aqui. Somos grata por vocês, pela vida de vocês.